Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Siqueton. Hoje esse vídeo era muito esperado por muitos, eu sei, porque é sobre um tema acerca do qual muita gente já me perguntou, que é o Naruto, né? O que é que eu acho do Naruto, né? Se é ruim, se é bom. É fato que é um anime e mangá que marcou uma geração no Brasil e no mundo, né? Antes de mais nada, vamos excluir daqui o anime, porque tudo que é feito pela Pierrot nos últimos 10 anos é de qualidade duvidosa, a ponto de que o anime do Naruto chega a ser inassistível pelo excesso de fillers, né? Feitas estas considerações, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o Naruto é um anime e um mangá que começa bom, né? Começa bom e mantém até certo ponto a sua qualidade. Você tem um aproveitamento interessante do folclore, né? Um sistema de folclore japonês, né? Um sistema de lutas muito interessante. Ele conseguiu criar algo que em certos aspectos é divertido, mas pouco original, né? O Naruto, ele tem um excesso, por exemplo, de elementos do Hunter vs Hunter. Esse negócio do exame, né? Que tem um exame Chunin no Naruto, e o Hunter vs Hunter tem um exame Hunter. Você tem, por exemplo, aquela história em ambos do teste elementar, que no Naruto é o teste do papel, no Hunter vs Hunter é o teste do copo. Mas ainda assim o Naruto consegue reciclar esses elementos de uma maneira muito original, principalmente no sistema de lutas, né? É por isso que, embora o Naruto tenha no começo uma defasagem conceitual, ele acaba fazendo uma pastinha que juntando elementos pouco originais, acaba criando algo um tanto original. Mas logo de início já emergem os problemas no roteiro. Por exemplo, por que o Naruto é tão odiado por todo mundo? É tão desprezado? É tratado com tanta... É tratado de uma maneira... É tratado com tanto opróbrio, se ele tem dentro de si a Kyuubi, né? Kyuubi no Kitsune, salvo engano, que é uma força capaz de destruir potencialmente a aldeia inteira, né? Não seria algo mais coerente as pessoas terem medo dele ao invés de tratarem com desprezo, né? Isso é uma coisa que eu já acho que é um erro de roteiro desde o princípio, né? Você tem leads pouco interessantes, com exceção do Kakashi, né? Os outros dois, o Sasuke e a Sakura, são muito mal escritos. O Sasuke, por exemplo, é uma cópia do Kurapika, do Hunter vs Hunter, né? O negócio dos olhos que se tornam vermelhos, que é vingança pelas pessoas que mataram o seu clã, né? É um Kurapika muito mal feito. Mas apesar disso, você tem uma mistura que ela se prova interessante. Por exemplo, né? Você tem algumas discussões interessantes, alguns arcos simbolicamente muito poderosos, principalmente os arcos concernentes ao início da Shippuden, né? Que você tem lá algumas coisas divertidas, por exemplo, a crítica, né, que o Kishimoto faz ao movimento do Super Flat com o Deidara, né? O Deidara que ele inclusive diz na luta contra o Sasuke, né, que a minha arte é o Super Flat. Você tem um deboche dessa arte moderna japonesa, que é uma das razões, essa arte descartável, né? Tudo Super Flat, aquilo ali é tudo desse material descartável. Aquilo ali, quase todas aquelas obras do
Murakami, esse povo todo, né? Takeshi Murakami, aquilo é tudo produzido em massa. Esse artista doente, tem até aquele ataque final no Deidara, né? Que é a transformação naquela Torre do Sol, né? Que é aquele mundrongo horrível da Expo 70, salvo engano, na Expo 74, que foi feita em Osaka. Tem um desprezo por essa arte japonesa descartável, que no caso Deidara é descartável até o ponto que ela explode, né? O Deidara é meio que uma paródia disso. Nesse mesmo arco você tem, por exemplo, né, a discussão entre permanência e impermanência, né? Que é a discussão entre, de certo modo, lembra a discussão entre Parmênides e Heráclito, ou no caso do Oriente, entre o hinduísmo e o budismo. Né? Você tem essa discussão, você tem algumas meditações interessantes, você tem, como sempre, o vilão budista, que é o Pen, né? Que é esse vilão que, ao contrário, no Ocidente se associa o budismo à paz. Só fazendo aqui outro gancho com outros vídeos. Mas o budismo ele também tem uma certa reverência à destruição. Em alguns dos seus aspectos. O Pen, por exemplo, né? O Nagato, ele se vê com um Buda, né? Como um Deus, na verdade, ele já se considera um Deus. Uma espécie, ele se vê como um demiurgo. E que esse Deus ele deve causar destruição através da implantação do seu plano, né? E que na implantação do seu plano, com o tempo você verá que tudo será todas as pessoas elas perderão a sua liberdade. Aí, só que você vê o seguinte, o Naruto ele tem uma gnose indecisa, que é o principal problema conceitual do Naruto. Porque o Naruto, você vê que existe um herói que ele acaba sendo um arquétipo messiânico. Isso fica evidente no arco final, que é o da Guerra Ninja, que é um arco péssimo. Né? É horrível. O Naruto depois da saga Pen é uma calamidade. É o herói que ele possui grandes poderes e que esses grandes poderes são notavelmente partilhados, no caso o chakra dele, que é partilhado entre todos os membros da Aliança Shinobi. Todos recebem uma infusão de parte do chakra do Naruto. O Naruto acaba se tornando um aspecto messiânico, né, que o mérito dele passa a ser estendido e infuso a todos os membros da Aliança Shinobi. Bem como o catolicismo vê a graça. Né? Agora, mas aí você vê uma perda total de simbolismo, porque você vê inserida uma figura de um pretenso demiurgo, que é o Uchiha Madara, que o Uchiha Madara, né, então, na verdade, um fantoche da tal da Kaguya, que essa Kaguya, em um gnosticismo bem às avessas, é o que a gnose chama de Sofia, né, que é a mulher primordial que deu as suas partículas a toda a criação. Só que no caso, a Sofia, aqui é tudo invertido. A Sofia, ela é a vilã, né? E ela quer tirar a força, todo o chakra, que seria essas partículas divinas de todo mundo. Né? E parece que o Demiurgo, que é o filho dela, o eremita dos 6 caminhos, o Rikudo Senin, na verdade, ele é que é do bem, eu não entendi. Isso aí eu não entendi nada, né? Aí você tem a tal da figura do Zetsu, que é basicamente o capeta, né? Aí eles começam. Aí é que o negócio começa a acrescentar, porque você vê uma série de simbolismos, a árvore da vida, né? Misturou já cabala também, né? Mistura cabala, mistura gnosticismo
outras gnoses, cristianismo, né? Quer colocar até ele tenta colocar até alguns simbolismos do hinduísmo que não querem dizer nada. Por exemplo, os dois filhos do Rikudo, que dão origem lá às duas rivalidades, os nomes deles, né? Ashura e Indra, né? Dois nomes provenientes do sânscrito que não querem dizer nada dentro daquele contexto. Isso, junto com um roteiro catastrófico, faz com que o Naruto vire um caos total, absolutamente ilegível, né? E que realmente não me deixou muito, saiu sem me deixar muitas saudades, né? Então, o que é que eu penso do Naruto? É um anime, um mangá que se perdeu. Que se perdeu totalmente, em parte pela inépcia do seu autor, que é o Kishimoto, em fazer um roteiro, porque ele é um péssimo roteirista em todos os sentidos, em parte pela dificuldade que ele tinha em trabalhar os conceitos de que ele se utilizou para criar o mangá, que é o mesmo problema também do Tite-Kubo, do Bleach. E o resultado, todo mundo sabe o que é. Então, em suma, o Naruto não é nem a porcaria que os seus detratores dizem, nem a maravilha que os seus defensores defendem. O Naruto fica no meio termo. Tem os seus méritos, tem as coisas que me agradam, mas no fim falha, e falha miseravelmente. Pois então, essa é a minha opinião do Naruto. Depois eu faço outro vídeo sobre animes e mangás. Um forte abraço a todos e até lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e coloque a sineta para receber as notificações. Um grande abraço a todos e até lá.